Fala galerinha, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre os meus rendimentos de junho de 2021. Primeiro já falo para vocês que o cenário não está muito legal. Vocês que estão acompanhando a mineração sabem muito bem do que eu estou falando. Tem moeda caindo, tem a baixa produção dessas criptomoedas, tem a alta da energia elétrica aqui no Brasil. Então isso tudo influencia para no final o nosso balanço seja muito menor do que a gente teve no mês passado. E aí, como spoiler, eu já mostro para vocês a tabela e já mostro que ainda está positivo. Olha só, então aqui ó, a gente já vê aqui que está positivo. É muito menor do que do mês passado, mas ainda é positivo. Então o cenário ainda é de ganho para quem está mexendo com mineração e obviamente para quem está trabalhando com taxas, né, de investimentos ou comprou no boleto lá à vista ou conseguiu financiar de alguma forma ou dividir de uma forma com taxas baixas. Eu vou mostrar, a gente vai visualizar aqui a tabela, como é que eu montei essa tabela, como ela funciona, para a gente ter uma ideia geral se de fato é interessante se manter na mineração ou investir mais na mineração, tá? Então vamos lá, olha só. Como é que eu montei essa tabela? Eu vou deixar na planilha para download, para caso vocês queiram adaptar para vocês. E a minha tabela funciona o seguinte, eu não faço o total, né? Aqui, olha só, eu não faço a retirada dela completamente. Por quê? Como é que eu desenho isso aqui? Como é que eu faço para eu entender de fato o que está acontecendo na mineração com a minha rig? Eu faço o seguinte, eu tenho um mês anterior, que aqui é o mês de maio, eu comecei em maio, tenho esse mês anterior e agora eu tenho o mês de junho. No mês de junho, se eu for navegar nas minhas carteiras de mineração, por exemplo, a Binance, a Gate.io, eu tenho, olha só, eu tenho aqui a visualização delas, ó, a Ethereum, aqui o Ethereum Classic. Então aqui eu tenho quanto que eu tenho nela. Eu pego esse valor e eu insiro aqui, ó. Eu produzi, por exemplo, o Ethereum Classic 0,22. Eu produzi o Ethereum aqui, ó, 0,19. Então eu vou inserindo aqui. E aí, para eu saber o quanto eu produzi no mês, eu tenho que fazer o quê? O atual, né? O saldo aqui, menos o saldo do mês passado. E aí eu tenho o meu valor produzido mensal. Então esse valor produzido aqui é o valor que eu produzi nesse mês, tá bom? Então essa é a ideia. E com isso eu consigo determinar aqui o quanto eu gerei, né, em dólar com a cotação atual dessas moedas e quanto eu gerei em real, olha só que legal. E eu já achei um erro aqui, ó. O Ethereum aqui tá errado, olha só, tá 2.600. O Ethereum, olha só, 2.056,49. Então vai diminuir mais, 2.056,49. Olha lá, olha a diferença. Então esses valores da moeda aqui, eles influenciam muito. Então aquela ideia que eu falei que você fazer a conta baseada em um valor fixo, ela é complicada. Lá atrás sobre investir em mineração. Então olha só como isso variou, tá? Olha só como isso varia e influencia muito a nossa planilha, ou seja, o nosso rendimento. Se eu pegar hoje todas as moedas que eu minerei e o saldo que eu tenho aqui, por exemplo, vender e tudo, eu vou ter a somar esses dois aqui, ó, que era muito menor do que eu tive no mês passado. Olha só no mês passado, o que eu fiz no valor do Ethereum, no valor do Ergo que estava, se eu pegasse esse valor todo no mês passado e tivesse vendido ele, todas as minhas moedas, hoje eu teria um valor de R$400 a mais do que eu tenho valor hoje, com um mês de mineração a mais. Vocês estão vendo a diferença? Como isso varia muito. Então não tem aqui uma matemática, uma mágica, um milagre aqui que faça essa relação do quando que eu tenho que vender, o que eu tenho que minerar, o que eu tenho que fazer, não tem. Tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente vai trabalhando com alguma estratégia. A minha estratégia hoje é basicamente minerar e pagar as contas. Então eu acredito que a longo prazo, essas moedas aqui, ó, o Ethereum, o Ergo, né, por exemplo, o Bitcoin, elas vão valorizar, porque elas estão em queda hoje. Então não compensa para eu pegar e fazer essa venda, porque senão eu vou perder dinheiro. Então, esse aqui é o cálculo, é a ideia que eu tô, a estratégia que eu estou fazendo, pensando a longo prazo, tá bom? Então, eu acho que basicamente é isso. Esses cálculos aqui, eles são importantes porque o que
que eu consegui fazer com isso? Eu consigo comprar mais placa? Eu não consigo comprar mais placa, porque olha só, meus gastos com investimentos aqui, eu já tenho um valor aqui de R$800 mensal que eu tenho que pagar para arcar com a rig que eu montei ali com duas 3070 e duas 3060. Então, o que acontece? Isso aqui me faz ter a noção do que eu não posso ter mais investimentos nisso. Se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ter outras estratégias, poderia vender, fazer trading, day trade, entendeu? Mas eu não tenho essa condição. Então, olha só, nesse mês de junho, o que produziu, o que consumiu de energia, tirando os gastos, eu tive R$100 de lucro. Eu ponho a somar, e já expliquei com vocês, por quê? Porque eu não estou fazendo a venda, eu estou fazendo o holding. Então, eu não tenho lucro, eu tenho criptomoeda. Ela varia com o preço da própria moeda. Então, essa é a lógica que eu estou fazendo. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha mostrado um pouquinho do que está acontecendo na mineração aqui, nos valores, como funciona isso, se dá rendimento ou não. É importante que vocês tenham isso em mente. Eu já trouxe a planilha preenchida, justamente para facilitar e reduzir o tamanho do vídeo. Qualquer problema e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui que eu vou, na medida do possível, tentar responder todos vocês, tá bom? Sobre eu estar arrependido ou não de criptomoeda e fazer mineração, eu já respondo, cara, não estou arrependido. Até porque eu tenho gostado muito de todo o aprendizado que eu estou tendo. Eu considero isso como um investimento, um curso que está me rendendo, né? Vocês estão vendo que está me rendendo um valorzinho e está me agregando muito de aprendizado. E para mim isso é o mais importante, é o quanto eu posso aprender com tecnologia, tá bom? Então tchau e até a próxima.